Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente discutir e compreender um pouquinho sobre a história de um dos movimentos mais emblemáticos da história do Brasil, do início da nossa república. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a história do Arraial de Canudos, da Guerra de Canudos, enfim, um pouquinho da vida do sertanejo brasileiro, ou da população que de uma forma geral estava afastado dos grandes centros urbanos. Como já falamos em outros momentos, essa transição do século XIX para o século XX marcou uma profunda transformação política, social, econômica, cultural no Brasil. Mas em especial essa transformação positiva, ela foi para uma parcela muito pequena da população. E esse momento da transição do Império para a República, ela marca o aprofundamento e a abertura de um abismo ainda maior naquilo que se refere aos nossos aspectos da desigualdade social, da pobreza e do abandono, em especial por parte do poder público, com grande parte da população brasileira. Então é nesse contexto de entender e compreender um pouquinho das características das estruturas da desigualdade, da pobreza e dessa miséria que caracterizava boa parte do território nacional, é que a gente começa a desenhar e entender um pouquinho como vai surgir o arraial, vai acontecer a Guerra de Canudos. E falar da Guerra de Canudos, nós vamos ter que falar da sua grande representatividade, da sua grande figura. E como diria ou como narraria Euclides da Cunha no livro Os Sertões, Antônio Conselheiro, uma figura sombria com cabelos até os ombros, barba longa, um olhar fulgante, tão magro que quase parecia um cadáver ambulante, sempre apoiado em um cajado usado por peregrinos. Esta é a narração daquele que viu de perto, acompanhou e narrou a história, transformando essa narração em uma das principais obras da literatura brasileira. Os Sertões, de Euclides da Cunha, conta um pouco da história de Antônio Conselheiro e desta parte, desta população brasileira que viveu e presenciou toda a sua experiência em Canudos. Então falar do Arraial de Canudos é falar da figura de Antônio Conselheiro, este beato que aí no final do século XIX angariou milhares e milhares de seguidores. Antônio Vicente Mendes Maciel, popularmente conhecido como Antônio Conselheiro, era uma figura que sonhava com uma carreira em especial religiosa, um católico extremamente fervoroso, mas que devido às condições, em especial a perca do pai, e ter que assumir a responsabilidade de cuidar e sustentar a família naquelas condições do interior do Ceará, onde este sujeito nasceu, teve que assumir então outra profissão. Então, tanto em questões de vida pessoal, enquanto de vida profissional, Antônio Conselheiro foi um cara, de certa forma, frustrado, porque não pôde viver o seu grande sonho e teve que assumir responsabilidades muito cedo. Então, ao ser frustrado, acabou caindo na profissão de caixeiro viajante, uma profissão muito comum naquele tempo, né, do final do século XIX, onde as grandes atividades comerciais, enfim, grandes produtos não chegavam aos locais mais distantes dos grandes centros urbanos que estavam mais fixados ao litoral brasileiro. Então aí surge a possibilidade de grandes figuras perambular por esses sertões, comprando e vendendo produtos que ali não chegavam. Então Antônio Conselheiro exerce esta função. E ao exercer essa função, Antônio Conselheiro vai perambular pelo sertão do Ceará, da Bahia, do Nordeste brasileiro e vai ver de perto, vai sentir na pele o sofrimento desta população brasileira abandonada pelo investimento público, abandonada pelo poder público e vivia a condição da miséria quase absoluta, da fome, das dificuldades das grandes secas do Nordeste que atingiram essa região de forma muito severa neste momento. Então Antônio Conselheiro percebeu, sentiu na pele isso. Como católico muito fervoroso
e como ele passa a conviver com essa galera, ele passava a oferecer alguns conselhos. Levava, de certa forma, essa população um conforto espiritual, já que o conforto material eles não tinham no seu cotidiano. Então isso faz com que Antônio Conselheiro se transforme no beato Antônio Conselheiro e passe a angariar multidões por oferecer a essas pessoas aquilo que minimamente elas não tinham no seu cotidiano, né? Um conforto espiritual. Isso vai fazer com que ele angarie, então, milhares de seguidores e entre 1893, ele aí aos 65 anos acaba, né, carregando já um número significativo de seguidores. Ele acaba fundando, então, na região aí do nordeste da Bahia, no interior do estado da Bahia, a localidade ou o povoado chamado Belo Monte. Ele se aproveita de uma fazenda abandonada naquela região, então funda a comunidade de Belo Monte, que vai ficar popularmente conhecida como Arraial de Canudos, porque era uma região muito rica em um tipo de árvore chamada canudo de pito. Então, por isso Arraial de Canudos. Mas o povoado que de Canudos chamava-se Belo Monte. Eles ocupam uma fazenda. E essa fazenda vai começar a angariar e ter um número bastante significativo de seguidores, justamente pelo formato que ele organiza. Então o grande lema de Antônio Conselheiro, ao ser o grande líder político, religioso dessa população miserável que se junta para enfrentar estas dificuldades. Esse é o grande ponto de entender a Guerra de Canudos. Essa população junta-se no Arraial, funda Belo Monte para enfrentar juntos, de forma cooperativa, podemos dizer, as dificuldades, a pobreza e a miséria dessas condições. Então o grande lema de Antônio Conselheiro era: a terra não tem dono, a terra é de todos. Então ele partia de um princípio de um trabalho comunitário. Cada um exercia suas funções, os homens cuidavam de determinadas atividades, as mulheres de outras. Enfim, a comunidade cooperava para produzir o sustento para todos. E ao longo desses anos, a comunidade começou a prosperar e começaram a conseguir enfrentar essas dificuldades, inclusive produzindo um pequeno excedente, ao qual o Arraial de Canudos começa a comercializar com as fazendas vizinhos, com os povoados vizinhos, com os comerciantes, enfim, essa galera em Canudos começa a comercializar com os vizinhos, produtos agrícolas, comprando produtos que, de uma forma geral, não conseguiam produzir ali. E entre 1888 e 1892, o Brasil e o Nordeste brasileiro vai ser atingido por uma severa seca, o que vai fazer o Arraial de Canudos ganhar um número muito significativo de novos membros, já que muitos pequenos proprietários sem condições de sobreviver à seca fogem e se unem a Canudos. Neste meio termo, nós vamos abolir definitivamente a escravidão. Então esses ex-escravos, ao ouvirem as histórias sobre Canudos, também acabam aderindo ao projeto e se juntando a essa população. E também trabalhadores das grandes fazendas do Nordeste que sofriam violência, pressão, ameaças dos grandes coronéis, que eram as grandes figuras políticas e sociais do Nordeste brasileiro, acabam também fugindo dessas fazendas e se juntando ao Arraial de Canudos, de uma forma geral, em busca de uma vida melhor, de uma sobrevivência mais tranquila, de um bem-estar, de uma forma geral. Então isso acaba provocando começa a se construir um olhar um pouco desconfiado sobre Canudos nesse momento. Então é nesse cenário de abandono social, político, econômico, que o Arraial de Canudos começa a se formar, não para enfrentar algo, mas para sobreviver e enfrentar a miséria, a seca, a fome. Essa galera começa a se juntar nesse sentido. Então, quando começa de uma forma geral, dar certo o Arraial de Canudos, então o Arraial de Canudos começa a levantar uma pequena pulga atrás da orelha das grandes autoridades. Tá? O crescimento do povoado começa a chamar a atenção da Igreja Católica, já que Antônio Conselheiro não era uma figura religiosa, e começa a angariar seguidores por causa justamente das suas pregações.
Então a Igreja Católica começa a ver isso com maus olhos, vê ele cometendo crimes de heresia nesse momento, né, por causa das suas pregações. O governo federal temia que o Arraial de Canudos começasse a provocar na população uma desorganização. A República tinha acabado de nascer e a população começava a dar atenção a um movimento que de uma forma geral ia contrário às leis, às regras, à organização política trazida pela República. Então, este medo de revoltas e desmoralização, principalmente desse novo sistema político, fez com que o governo federal começasse a olhar com um pouco de desconfiança a Canudos. E também as grandes figuras políticas do Nordeste, em especial os grandes coronéis, começam a ficar sem trabalhadores para suas fazendas, porque a maioria da população mais carente, mais pobre, ou fugiu do Nordeste por causa da seca, ou começa a se juntar a Canudos por causa de uma busca de um bem-estar, de uma melhor condição de trabalho, né? Lembrando que Canudos, neste momento, né, daí da última década do século XIX, já estava entre as 3 maiores cidades da Bahia. Então Canudos chega ao momento de ter mais de 30 mil sertanejos vivendo em Belo Monte, vivendo nessa localidade, enfim, trabalhando a partir de uma outra perspectiva social, política e econômica. Então isso começa a angariar, né, despertar a desconfiança das grandes autoridades, né? Então Antônio Conselheiro, ele considerava em especial, o que também faz aumentar essa desconfiança, é que o Antônio Conselheiro considerava o regime republicano ilegítimo, defendia então, ou era adepto do regime monárquico nesse momento. Então ele é considerado um inimigo da república, tá? Nesse sentido, então aí há uma união de forças. A grande gota d'água que vai levar ao extermínio, literalmente, de Canudos acontece em 1896, depois de comprar um carregamento de madeira para a construção da igreja de Belo Monte, na cidade de Juazeiro, e esta madeira não ser entregue. Antônio Conselheiro manda, então, alguns dos seus membros da comunidade avisar que, se não fosse entregue, eles iriam buscar. Os comerciantes, já também levantando essa desconfiança, então alertam as autoridades que receberam uma ameaça de Antônio Conselheiro e da galera de Canudos que invadiria a cidade. Então isso fez Luiz Viana, governador da Bahia, nesse momento, pegar um destacamento do exército baiano nesse momento e atacar o Arraial de Canudos. Mas esse primeiro ataque não chega nem a acontecer. Sertanejos, observando a movimentação, atacam o destacamento antes dele chegar ao Arraial de Canudos, tomam o armamento do destacamento e mandam, expulsam os soldados. Essa primeira iniciativa contra Canudos acontece em outubro de 1896. Em janeiro, o governador da Bahia organiza uma nova expedição, então ataca Arraial de Canudos, agora os sertanejos, de uma forma geral, mais bem equipados e esperando já um confronto, derrota o exército, tá, do governador, né, o que provoca um grande espanto e provoca um alarde nas autoridades. A situação e a notícia repercute, né? O governador da Bahia recebe o apoio do governo federal e em março de 1897 uma terceira expedição é enviada para Canudos para tentar conter. Essa expedição, mais bem equipada, até com canhões, é derrotada novamente pelos sertanejos, o que desperta um espanto nas autoridades locais, do estado, do governo federal, na imprensa. Até é por isso que os grandes jornais da época mandam representantes, mandam seus repórteres para cobrir aquilo que vai ficar conhecido também por uns como Guerra de Canudos. É aí que surge esta obra, Os Sertões de Euclides da Cunha, aonde ele vai até a Bahia, observa, vai olhar a vida do sertanejo, como se deu todo esse processo, e nesta obra aqui, então, nasce um dos relatos mais reais e mais vivos do Arraial de Canudos nesse momento. E aí, no final de 1897, uma quarta expedição, muito mais bem equipado, com mais de 8 mil soldados, canhões, tudo aquilo que nós tínhamos de moderno na artilharia militar brasileira, então é destacado para derrotar o Arraial de Canudos
E aí a guerra vai se estender por alguns meses. 4 meses depois, o Antônio Conselheiro é assassinado, né, em um dos confrontos, e aí o exército cerca o arraial e vai literalmente massacrar a população, né, sem se importar com idosos, com crianças, com mulheres, com homens, enfim, ou a condição dessa população. Mais de 30 mil sertanejos são liquidados, tá, sem uma preocupação, enfim, sem literalmente olhar para essa população, tentar uma negociação ou tentar qualquer coisa do tipo nesse sentido. Então, o que acontece em Canudos é um massacre de uma população que se junta para enfrentar a miséria, a fome, a dificuldade da vida, por causa, em especial, pelo abandono do poder público, o abandono das autoridades e a não preocupação com a população mais carente do Brasil nesse momento. E aí, em 1897, o Arraial de Canudos é liquidado e desaparece literalmente. Os poucos que sobraram foram aprisionados, né? Algumas das crianças que sobreviveram ao Arraial foram entregues à adoção e essa população, os poucos sobreviventes, foram dispersos por várias regiões. E assim encerra-se e põe-se um ponto final naquilo que foi o Arraial de Canudos, né, ou a fazenda de Belo Monte, a comunidade de Belo Monte, que uniu-se forças de forma comunitária para sobreviver e enfrentar. Então, quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre Arraial de Canudos, Euclides da Cunha, né, no livro Os Sertões, traz um pouco do relato do como era a vida do sertanejo, como era o Brasil deste momento, aí no final do século XIX, né, os grandes dilemas enfrentados, enfim, as nossas grandes perspectivas políticas também ficam impressas nas linhas desta fantástica obra da literatura brasileira e de um dos maiores nomes da literatura brasileira, né? Gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.